Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui nesse domingo, mais uma vez, para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E nesse domingo eu quero trazer aqui algumas passagens, alguns trechos da Palavra de Deus que falam do arrebatamento, da igreja. O primeiro, João capítulo 14, são palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Observe que o Senhor, ele está preocupado aqui, vamos usar essa expressão, se é que podemos usar a palavra preocupado, mas vamos dizer que ele está se importando, né? Creio que se importando é melhor. O Senhor está se importando com o nosso interior. Ele não quer que nós estejamos cheios de turbulência no nosso interior. Quantas não são as vezes que nós estamos com aquela turbulência dentro do nosso coração, na verdade, agitados, inquietos dentro de nós mesmos, ansiedade, preocupação, medo. E o Senhor, ele se importa com o estado do nosso interior. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, se nós cremos em Deus, nós estamos crendo no Senhor Jesus também, porque Ele é Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que o Senhor Jesus, primeiramente, Ele diz que nós não devemos deixar o nosso coração não deve se turbar. E depois Ele vem com o assunto da casa do Pai. Ele leva os nossos pensamentos para a casa do Pai. Existe um lugar que se chama casa do Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, quando Jesus diz essas palavras que foram registradas pelo apóstolo São João, ele estava aqui nessa terra ainda. Estava aqui nesse mundo. Mas ele está dizendo que ele iria. Iria para onde? Para a casa do Pai. Iria preparar lugar lá na casa do Pai. E nós sabemos que a casa do Pai é o céu. O céu é a casa do Pai. O Senhor, certa feita, ele disse que habitava num alto e sublime lugar, não é? Num alto e sublime lugar. Ou seja, lá no alto, nas alturas. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, Altíssimo. O Altíssimo. A casa do Pai fica num lugar alto, lá no Altíssimo. O próprio Pai é chamado de Altíssimo também. E eu lembro que o Senhor Jesus, ele disse que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, nesse lugar, é um lugar onde estão os anjos de Deus. Jesus até disse, se não me engano, para Natanael, né? Se não me engano, para Natanael, Jesus, ele disse o seguinte, eu quero até ler esse versículo aqui. Jesus disse assim, em João, capítulo de número 1, versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe,
porque te disse, vi-te debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, o céu é o lugar onde os anjos habitam, é lá que está a casa do Pai, e os anjos descem e sobem daqui para lá. E o próprio Senhor Jesus, ele subiu para o céu, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando diz assim: e quando dizia isto, versículo 9, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, veja que Jesus, aqui dessa terra, ele subiu para o céu. Em Atos capítulo 1, versículo 9, se cumpre o que o Senhor Jesus diz, vou preparar-vos lugar. E o versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai estar sempre aonde? Na casa do Pai. Lá tem muitas moradas e é lá que nós vamos estar sempre. Vamos estar sempre. Sabe o que é sempre, meu irmão, minha irmã? É sempre, é eternamente. Não vai acabar nunca mais. Não vai se acabar. A nossa permanência no céu, a nossa morada na casa do Pai nunca vai se acabar. Lá tudo será perfeito e a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo virá para nos levar para este lugar. Eu pergunto para você, você que é um irmão na fé, você sabe o momento que Jesus vai vir? Tem alguns que acham que sabem, né? Faltam dizer assim, olha, eu não sei o momento certo, o dia exato, mas eu sei que ele vai voltar depois que o anticristo vier, depois que a besta subir do mar, é a besta que sobe da terra, subir da terra também, depois que vier os juízos do Apocalipse, aí lá no final, aí Jesus vem. Então quer dizer que vai acontecer tudo isso antes de Jesus voltar? Então não precisa nós esperarmos por Jesus agora, né? Porque o anticristo não veio. As 2 testemunhas não vieram. Vão profetizar 1260 dias, o que dá 3 anos e meio. As pragas do Apocalipse não foram derramadas ainda. Então quer dizer que nós não precisamos esperar. Jesus está dizendo que virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. Isso só vai acontecer depois de muitas profecias cumpridas. Então podemos ficar tranquilos. Não precisamos ficar apercebidos e esperando Jesus, aguardando Jesus. Temos que aguardar então o anticristo, o Apocalipse? Não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que aguardar o nosso Senhor. Jesus vai vir antes, inclusive da morte para muitos de nós. Nem todos dormiremos. O apóstolo Paulo escreveu e nós vamos ler depois esse trecho. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso em Coríntios, Tessalonicenses, nós os que estivermos vivos. Então, Jesus, a vinda do Senhor é iminente, só não vê isso quem não quer. É óbvio que antes de vir o anticristo, Jesus virá. Antes de vir as 2 testemunhas do Apocalipse, Jesus virá. Antes de vir a ira futura, Jesus virá. E ele nos levará. Ele não vai levar todo mundo, ele vai levar os que são dele, as suas ovelhas. Um dia Jesus disse para os judeus, que eram homens que pareciam que serviam a Deus, eram zelosos pela lei. Jesus disse, vós não sois das minhas ovelhas.
Jesus vai levar as ovelhas dele. Jesus vai arrebatar aqueles que são salvos. São esses que o Senhor vai levar a qualquer momento. Por isso, lá em Romanos, está escrito: alegrai-vos na esperança. Faço questão de ler aqui Romanos capítulo 12. Vejamos aqui Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Marque esse versículo na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Alegrai-vos na esperança. Que esperança? A esperança do anticristo vir, da ira futura vir? Primeiro? Da grande tribulação? Não. Alegrai-vos na esperança de Jesus arrebatar a sua igreja, vir nos arrebatar e nos levar para a casa do Pai, onde Ele está preparando uma morada para todos nós. Sede pacientes na tribulação. Observe que essa tribulação aqui não é aquela tribulação que virá para Israel. É a nossa leve e momentânea tribulação que temos aqui nessa terra. Perseverai na oração. Eu queria também, um assunto chama outro, né? Eu queria também lembrar aqui que como ter alegria na esperança se você não tiver certeza da sua salvação? Tem muitas pessoas que não sabem se vão para o céu, se vão para o inferno. Aí você pergunta, você creu em Jesus, creu no Evangelho? Aí eu criei. Ah, mas não é suficiente para você ter certeza da salvação? Não, não é suficiente, porque eu tenho que ter obras também, eu tenho que andar certinho, eu tenho que vigiar, senão Jesus volta e não me leva. Então você não tem certeza da salvação, então como que você vai se alegrar na esperança? Então veja que uma coisa está unida com a outra. É preciso ter segurança da vida eterna. É preciso crer no Evangelho e ter certeza que temos a vida eterna. Como o apóstolo João também, ele escreveu aqui em 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Qual que é o nome do Filho de Deus? Salvador. Jesus quer dizer que Deus salva, ou é a salvação. Que crê no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então veja, para que saibais que tendes a vida eterna. Se a pessoa não sabe que tem a vida eterna, como que ela vai se alegrar na esperança? Não é verdade? Então é preciso ter certeza da vida eterna. Uma vez que a pessoa tem a vida eterna e a vida é eterna, ela não vai perder essa vida nunca. Pode perder a alegria da salvação por um tempo, pode perder galardões, recompensas no céu, riquezas no céu, pode perder a paz aqui nessa terra, a saúde e até perder a vida prematuramente, entrando em uma condenação, entrando em juízo, mas perder a vida eterna, a salvação, não tem como ela perder mais. Por quê? Porque ela creu no Evangelho. Agora, se a pessoa não creu, ou parece que creu e não creu, então essa pessoa não é salva. Jesus virá. Fique com essa passagem, medite no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3, e saiba que temos a vida eterna e que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.